Então, gente, meu nome é Eduarda e nesse trabalho que o Rogério passou para o meu grupo, que tem um tema como equações reduzidas da circunferência, eu vou basicamente falar sobre a aplicabilidade dessa matéria, desse tema no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? E também vou falar um pouco sobre a teoria, assim como os outros integrantes também, desse tema. E por final, eu também vou fazer uma resolução de um exercício que eu peguei no estúdio, assim como os outros integrantes também. Cada um escolheu resolver um exercício, então eu também vou resolver minha parte. Olá pessoal, eu sou a Ana Júlia e eu venho por meio desse apresentar as nossas intenções com a apresentação desse projeto, desse trabalho de matemática. Eu e os meus colegas, a gente tem a intenção de poder fixar mais os conhecimentos aprendidos e os valores da habilidade 24 da apostila, além de revisitar alguns conceitos de geometria analítica e instruir vocês claramente, sem ficar muito repetitivo, de forma coesa, acerca da execução de equação reduzida da circunferência. E eu espero que esses conceitos tenham ficado claros para vocês, tanto quanto ficou para a gente na hora de estudar e de realizar os exercícios e a explicação teórica. Eu espero que vocês gostem da nossa apresentação e qualquer dúvida vocês podem recorrer para mim, comigo, com a Maria Eduarda e com o Bruno, que são os integrantes do nosso grupo. E é isso. Oi gente, eu sou o Bruno e hoje no trabalho do Rogério eu fiquei responsável por como determinar uma questão de equação reduzida da circunferência e explicar como que determina e tudo mais. E também resolvi uma questão com a fórmula reduzida, como os outros colegas do meu trabalho. Então, gente, agora basicamente eu vou falar sobre aplicações da equação reduzida da circunferência que a gente utiliza no nosso dia a dia. Primeiro, a gente tem detecção de radares, detecção de tsunamis e para resoluções de exercícios. Agora, gente, passando para o terceiro slide, eu vou falar um pouco sobre a teoria da equação reduzida da circunferência. Aí nessa parte, basicamente eu separei em tópicos. O primeiro fala: a circunferência possui dois elementos, o centro e o raio, que basicamente todo mundo já deve conhecer, já deve saber, que no caso é a distância do centro até a extremidade da circunferência, o raio. Aí o segundo tópico fala: assim como a reta, é possível determinar a equação de uma circunferência conhecendo apenas as coordenadas do centro e a medida do seu raio. E uma informação extra para todo mundo: no caso, existe mais de uma forma de representarmos uma circunferência algebricamente. Agora o Bruno vai falar sobre o quarto slide em como determinar a equação reduzida da circunferência, porque antes eu só falei tópicos que são importantes e também sobre a utilização desse conteúdo no nosso dia a dia. Bom, agora eu vou explicar como determinar a equação reduzida de uma circunferência. Primeiramente, para a gente determinar a equação reduzida de uma circunferência, é necessário a gente entender alguns conceitos. O primeiro conceito é: a circunferência ela é um conjunto de pontos no plano cartesiano. Além disso, a circunferência ela é constituída pelo conjunto de todos os pontos igualmente distantes em um ponto fixo desse plano. Para ficar bem mais claro todo esse conceito que eu acabei de falar agora, eu separei uma imagem no Wordboard para explicar. Então vamos lá. Já que no Wordboard eu separei uma imagem clássica, se só pesquisar a circunferência já aparece essa imagem aqui, mas enfim, vamos lá. A primeira informação diz o seguinte: para a gente formar uma circunferência no plano cartesiano, é necessário um conjunto de pontos. Aí no caso a gente tem dois pontos, que é o ponto C e o ponto P. Quando a gente marca esses dois pontos, a gente percebe que forma essa reta aqui. Essa reta aqui formada é chamada de raio, que é o R na circunferência, né? Então, quando a gente marca dois pontos, a gente tem a distância entre dois pontos, que é basicamente o primeiro conceito, né? Então a gente marca os pontos, a gente forma a circunferência, e além de formar a circunferência, a gente forma a distância. O segundo conceito dizia o seguinte: que qualquer ponto que a gente pegar do meio da circunferência, que é o ponto, né, que é aqui na circunferência, é esse ponto C, então é o ponto central da circunferência, é o meio. Então qualquer ponto que a gente pegar do centro da circunferência até a borda, as distâncias serão iguais. Então se eu traçar
a distância aqui, essa distância será igual a essa distância, dependente do ângulo que a gente pegar. Pode pegar aqui desse ângulo assim, a distância sempre será a mesma. Ou pode pegar assim, e assim por diante. As distâncias sempre continuarão iguais. E isso era basicamente o segundo conceito que Gibbs e o slide. Para a gente realmente determinar a equação, para deixar ela reduzida, é necessário relembrar, né, as fórmulas sobre distância entre dois pontos. A forma era basicamente, né, um exemplo, pegar aqui do ponto C até o ponto P, né, distância entre o ponto C até o ponto P, é a raiz quadrada, né, de xb menos xa, né, ao quadrado, mais ya menos, menos yp menos ya ao quadrado também. E assim, tem que ir desenvolvendo a fórmula, né, claramente substituir com os valores que o exercício dá, e assim a gente vai desenvolvendo toda essa fórmula até chegar na equação reduzida da circunferência, que é o que a Angela vai explicar agora no próximo slide. Olá pessoal, eu venho por meio desse slide explicar um pouquinho mais sobre a aplicação de equação reduzida da circunferência na elucidação de exercícios e o passo a passo de como chegar até ela. A princípio, nós temos marcado na figura os pontos C, que está delimitando o centro da circunferência e desempenhando a função originalmente do ponto A, e o ponto P, que marca a distância na extremidade da circunferência e está desempenhando a função originalmente do ponto B. Para que a gente possa calcular e descobrir o valor dessa distância, que transfigura como raio da circunferência, é preciso que a gente aplique a equação reduzida da circunferência. Então, vamos lá para aplicar essa equação. Sabendo que as coordenadas do ponto C também podem ser chamadas de A e B, e que as do ponto P consistem em x e y, basta que a gente use a fórmula d de CP, ou seja, distância de C e P igual a raiz de x final, que é interpretado como final, dado que o azinho seria o mesmo que o x inicial. E raiz de x final menos a ao quadrado mais y final menos b ao quadrado. Então, a partir dessa construção, a fim de reduzir e tornar mais fácil a substituição e resolução da conta, a gente substitui a nomenclatura d de C e P por R, visto que o R se refere ao raio, e essa parte transfigura na mesma coisa, e a gente eleva o R ao quadrado. E a gente sabe que quando se eleva um lado ao quadrado, tem que fazer o mesmo no outro. Então, a gente, levando ambos os lados ao quadrado, a gente pode cortar a raiz de um lado e cortar a raiz do lado, visto que a gente colocou o quadrado. Então, fica R ao quadrado igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. E essa é a fórmula da equação reduzida da circunferência que a gente pode aplicar e substituir os valores para descobrir o valor de R, que é o raio da circunferência. Olá, pessoal! Eu estou aqui para resolver um exercício que me foi designado e tentar exemplificar um pouco a utilidade da equação reduzida da circunferência e sua aplicabilidade nos exercícios e suas elucidações. Então, vamos lá. O exercício que eu selecionei é da plataforma de estudo online Estude. E aqui, como vocês podem observar, eu já demarquei as palavras-chave do enunciado desse exercício para ficar mais fácil de identificar e resolver. Então, vamos lá. Como eu demarquei aqui, tá a palavra centro, 3,-2, que são as coordenadas, e R, que significa o raio, que é igual a 2. Então, vamos ler a questão. A equação reduzida da circunferência, cujo centro é 3 e menos 2, e o raio é igual a 2, então a gente tem que descobrir qual que é a equação reduzida da circunferência. Então, vamos lá. O centro, a gente sabe que o centro, ele equivale à primeira medida da circunferência. Então, ele vai ser como se fosse esse x0 aqui. O centro equivale à primeira medida, então a gente vai substituir esses valores equivalentes ao centro no que está de zero. No caso, o x, que é o 3, vai substituir essa parte, e o y0 vai ser substituído pelo menos 2.
Essa aqui é a equação reduzida da circunferência, eu já anotei ela aqui, para ficar mais fácil na hora de substituir os valores. Então, vamos lá. X a gente não sabe qual que é, então a gente repete. X menos, como eu falei anteriormente. Vou apagar porque ficou um pouquinho feio. X, como eu falei anteriormente, a gente não sabe, mas o x0 a gente tem conhecimento de que se refere ao centro, às medidas do centro, então vale 3. Mais y menos y0, equivale ao menos 2. A gente coloca entre parênteses porque já tem o menos da própria equação, para não confundir na hora de fazer o jogo dos sinais. E r ao quadrado, a gente sabe que o r, que é o raio, vale 2, então a gente eleva ao quadrado. Então, pessoal, não vai precisar nem elucidar essa equação, porque a gente já tá pedindo aqui, ó, ela dessa forma. Então, a gente só vai fazer a transformação do r, do raio. Então, vai ficar assim, x menos 3, entre parênteses, quadrado, mais y, menos com menos, mais 2 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, qual das alternativas se adequa com a resposta encontrada? A primeira alternativa, a gente pode observar que os sinais estão opostos ao que a resposta nos deu, então não pode ser ela. A segunda resulta em 2, não pode ser também, além de que aqui é 2. A terceira, o terceiro distrator é o mesmo que o primeiro, então já pode ser desclassificada. E a quarta, que é a que dá exatamente a solução. Então, a alternativa certa é a D. Então, gente, agora eu vou resolver o meu exercício. Eu deixei no caderno porque eu achei que seria mais fácil para mim. Então, eu vou ler primeiramente a pergunta. E esse foi um exercício, na minha opinião, fácil, para quando a pessoa estuda sobre a teoria também e vê algum vídeo no YouTube explicando sobre a teoria em si da equação reduzida da circunferência. Bom, primeiramente vamos para a pergunta. Seja uma circunferência que passa pelo ponto P. Aí os dois valores do ponto P, que está aí no exercício, seria 4 e 0. E cujo centro é o ponto C. No caso, os dois valores do ponto C seria 4 e menos 3. Aí a pergunta, qual a medida do seu raio? Ou seja, a gente tem que descobrir a medida do raio que o exercício dá. Aí a gente vai descobrir a medida do raio através das informações que o exercício dá, que no caso é o ponto P e o ponto C. Aí eu deixei anotado aqui nesse canto aqui, o ponto C e o ponto P. Aí, na imagem aí, dá para perceber que eu deixei anotado e feito, no caso, uma imagem que está ilustrado aqui, em seguida, vou mostrar para vocês. E aí, nessa imagem, dá para perceber que também, tipo assim, se fosse um exercício e tivesse só a imagem, daria para resolver. E se tivesse a imagem e as informações do ponto P e C. Porque aqui é uma imagem de uma circunferência e a gente sabe que o ponto C necessariamente seria o centro, né? E aí, logo no exercício está falando que o ponto P, ele passa, né? Ou seja, o ponto P, ele vai pertencer à circunferência. Então, de certa forma, o que vai deixar anotado pra gente, o que a gente vai saber é que o espaço que sobra, a distância entre o ponto P e o C é o raio. Então, a gente tem que descobrir o raio. Então, gente, continuando aqui. Eu já deixei a fórmula montada já para ficar mais fácil, porque também na hora de gravar é melhor, né? Aí eu deixei aqui essa fórmula, olha. Aí a fórmula basicamente diz que o raio é igual à distância entre o ponto P
e C aqui. E aí deixamos o x ponto P menos x ponto C elevado a 2. Aí mais o y do ponto P menos o y do ponto C elevado a 2 também. Aí aqui eu montei essa conta basicamente da seguinte forma. O x do ponto P seria basicamente o 4. E o y do ponto P seria basicamente 4 também. Aí, eu só montei na fórmula e encaixei elevado a 2. Mas, o y do ponto P, no caso, seria 0. E o y do ponto C seria menos 3. Aí, eu coloquei aqui menos 3. Elevado a 2, do mesmo jeito. Aí, aqui, já coloquei a fórmula toda descrita aqui, né? E fiz as continhas todas descritas também, passo a passo, para ficar mais fácil de vocês entenderem, porque não é um exercício muito complicado. Aí aqui, gente, segundo essa outra formulinha aqui de baixo, né, dá pra ver que o R tem que colocar elevado a 2, né, porque a gente tá se tratando de raiz quadrada e raiz e tal. E aí, a gente vai colocar 4 menos 4 dá 0. 0 elevado a 2 vai dar 0 elevado a 2. Mais, aí aqui, 0 menos 3, aí dá 3. E aí, a gente usa o sinal de positivo, e então coloca 3 elevado a 2. Então, 0 elevado a 2 mais 3 elevado a 2 vai dar 9. Aí a gente só encaixa aqui. E como o raio, que no caso é identificado aqui como R, está elevado a 2, a gente passa ele como uma fórmula de raiz quadrada, porque aqui, ó, em cima a gente tinha uma raiz quadrada, não esqueçam disso. Então, a gente coloca o R igual raiz quadrada de 9. Então, a gente sabe que o R e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, a gente coloca identificando como a resposta. Gente, agora eu montei a questão exatamente certa. Porque aqui a gente sabe que a resposta, que o raio é 3. Mas aqui, essa questão, ela tinha alternativas. Eu peguei ela do estude. Essa questão, ela tinha alternativas. Então, é muito bom para quem for treinar pro Enem, ou talvez caia no Enem também. Aí, por exemplo, essas alternativas aqui, eu acho que nem... essas opções aqui, alguém poderia achar que seria certa? Poderia. Porque aqui, se alguém fosse fazer essa conta aqui e esquecesse, por exemplo, que quando a gente tem o elevado a 2, a gente faz a raiz quadrada, a pessoa poderia achar que a resposta seria 9. Mas a gente sabe que a resposta aqui daqui já é B, que no caso deu 3. E aqui a pessoa também poderia achar que a resposta seria essa. Porque a pessoa poderia achar que, como é raiz quadrada de 9, ela poderia deixar a raiz quadrada de 3 também. Mas a gente já fez aqui a conta certinho. Claro, utilizando a fórmula, né? Porque sem a fórmula a gente não saberia fazer. E aí, a resposta deu a B. Aí, essa alternativa aqui, tem essas outras alternativas aqui. Essa questão, achei uma questão, na minha opinião, fácil, mas claro, se entender a matéria e se também conseguir entender a fórmula e saber fazer a fórmula nas contas. Então, foi isso. Bom, agora vamos resolver um exercício da equação reduzida da circunferência. Então, vamos lá. Aqui eu separei uma questão com A e B, uma questão claramente da equação da reduzida da circunferência. Então, vamos lá. O que o exercício nos diz? O exercício nos diz: dê as coordenadas do centro e o raio da circunferência representado pelas equações a seguir. As equações são A e B, né, que é o exercício, a questão A e a questão B. Então, aqui embaixo também coloquei a fórmula para facilitar. Então, vamos lá, né? Então, para a gente resolver a primeira questão, é necessário, né, claramente utilizar a fórmula, que é a fórmula que a gente está apresentando no nosso trabalho. Então, vou digitar aqui, que é mais fácil, para a gente resolver. Então, a fórmula é parênteses, né, x menos a, parênteses ao quadrado, mais y menos b, parênteses ao quadrado, igual a r ao quadrado. Então, essa é a fórmula da equação da circunferência, né? A fórmula
reduzida. Então, para a gente resolver aqui, a gente vai analisar, né, os expoentes. Quem que é o A aqui? O A é o 2 e aqui o B é o 3. Aqui na fórmula é negativo e aqui na questão também está negativo. Então assim, é só a gente fazer o jogo de sinal. Então menos com menos é mais. Aqui é a mesma coisa, menos com menos é mais. Então as coordenadas a gente acabou de descobrir que é 2 e 3. Então a primeira coordenada será 2 e 3. Agora o raio é bem fácil. O raio ao quadrado, né? O raio é igual a 9. Então, é só a gente tirar aqui, né, que vai ficar a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Mesma coisa que 3 vezes o 3, que é igual a 9. Agora aqui na segunda questão, é a mesma coisa. A gente vai precisar da fórmula. É só copiar na fórmula aqui novamente. Aqui é a fórmula. Só um instante. Y menos B igual a R ao quadrado. Então, novamente, é só analisar aqui. Aqui vai ser um caso diferente, né? Porque a gente não tem o B. Então, quando a gente não tem o B, é igual a zero. E aqui também, né, aqui no exercício tá mais, é que na fórmula é menos. Então é só a gente fazer o jogo de sinal. Então mais com menos é menos. Então a coordenada será menos 1. A primeira coordenada será menos 1. Menos 1 e, como não tem, como eu disse, não tem, então será 0. E agora só falta o raio. Então o raio ao quadrado. O raio aqui na questão é 4. Então, só desenvolvendo. Então, o raio será 2. Então, a mesma coisa que 2 vezes 2. É só jogar na raiz quadrada, né? Então, 2 vezes 2 é 4. Então, aqui, né, a coordenada, né, será 2 e 3. O raio será 9. Né, perdão, o raio será 3. Aqui na B, ó, as coordenadas serão menos 1 e 0. E o raio será 2. Bandeiras verdes são erguidas, balança no vento conforme a brisa. A nossa história não tem cara, não tem sotaque, mas tem camisa. Glow, for golden.